Vamos estar orando uma vez mais. Louvado seja Deus que tem cuidado de cada um de nós. E aqui estamos e aqui chegamos porque o Senhor tem nos guardado. A troca de turno ali em Uberlândia, o papai está internado, é às 19 horas. Por isso, meu atraso, que depois que meu irmão chegou, é que eu pude correr. Estou saindo do hospital direto para a igreja para conseguir trazer o ensino para nós, né? Então, que o Senhor nos use com poder, porque se o Espírito Santo não me usar, é uma mera filosofia. E a Bíblia não é somente mais um livro. Amém? A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Vamos orar e depois permaneçam em pé com suas Bíblias abertas na segunda epístola de Pedro. Soberano Deus e Pai, obrigado por nos guardar, por ser conosco, por estar conosco, por ser o nosso amigo, por ser o nosso sustentador, por ser o nosso socorro bem presente, por fazer no Senhor Jesus uma tão grande obra de ter nos alcançado. E agora estamos aqui, Senhor Jesus, querendo ouvir a Tua voz, falar contigo. Por isso me usa com poder e com autoridade. E, Senhor Jesus, que eu não venha atrapalhar a maravilhosa palavra, que é a Tua palavra. Por isso, eu peço humildemente, usa-me, e por tudo que irás fazer, eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós já iniciamos a segunda epístola, a primeira epístola, no segundo capítulo, e vamos continuar trabalhando alguns versículos da palavra de Deus. Dessa feita, começando no verso de número 11, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso 11, vamos ler alguns versículos até o 17 e depois nós fazemos uma outra leitura. Bom, podemos começar no verso 11, primeira epístola de Pedro, está errado lá no telão. É a primeira, tá? É a primeira epístola do capítulo de número 2, no verso de número 11. E diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Verso 13: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudrecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai-o. Podem se assentar. Glória a Jesus. Vamos começar no verso de número 11. Nós temos aqui muito o que aprender desse grande evangelista, desse grande pastor que se transformou Pedro depois que aceitou a mudança e um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Quando nós meditamos na vida de Pedro, quando nós conhecemos um Pedro que de certa forma parece que até gostava de ser esperto, mas agora, depois de andar com Jesus, depois de receber ensinamentos do Mestre, e depois de ser confrontado e afrontado, parece que ele sofre uma grande transformação. E agora nós temos essa epístola escrita depois que ele já teve muita experiência como pastor de igreja, já tinha bastante tempo, e agora ele está preocupado com aquelas pessoas que estão se dispersando. E hoje parece que a nossa preocupação é a mesma. As pessoas estão afastando da casa do Senhor, as pessoas estão ficando mais fracas, as pessoas estão ficando
como que sentindo frio espiritual. Talvez não possamos dizer mais como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez alguns, quando meditaram que hoje é quarta, hoje é dia de culto de ensino, eu vou ter que ir lá. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Eu não tenho que ir lá. É um prazer, é um regozilo, é uma oportunidade, é algo sem igual. Nós temos um privilégio de ter uma igreja de portas abertas. Nós não estamos apanhando, nós podemos vir de a pé dentro desse bairro, com a Bíblia na mão, não tenho que esconder a palavra de Deus. Que privilégio, que alegria, que maravilha é ter uma oportunidade de ter uma igreja de portas abertas, poder entoar hinos de louvores a Deus com uma técnica, com microfone, com um aparelho de som alto. Os vizinhos escutaram nós adorando o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós não vamos ter polícia aqui calando a nossa boca. Meu Deus, que privilégio santo que nós por enquanto temos no Brasil. Por enquanto temos no Brasil essa oportunidade. Então vamos valorizar. Mas Pedro estava numa época onde aqueles crentes tinham corrido, porque eles estavam dispersos, porque se eles encontrassem testificando de Cristo, eles eram mortos, eles apanhavam, a ponto de haver histórias que Roma era iluminada, prestem atenção, não era com postes de luz, mas com cadáveres acesos em querosene. Colocavam os irmãos que confessavam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, colocavam eles amarrados e ateavam fogo neles. E hoje, irmãos, será o que está te fazendo esfriar, irmão? Será o que está te fazendo querendo ficar fazendo quaisquer outras coisas que não as coisas que agradam a Deus? Nós nos colocamos nesse lugar, irmãos, que é um lugar desesperador, eu sei, por causa das nossas escolhas. Porque como foi louvado com muita força aqui, adorar a Deus é o que vai me tirar do lugar de fraqueza. Adorar a Deus não é só cantar. Eu adoro meu Deus orando. Eu adoro meu Deus jejuando. Eu adoro meu Deus clamando. Eu adoro meu Deus meditando na palavra. Eu adoro meu Deus me aproximando do que Ele tem para mim. E essa adoração, ela vai me aquecendo. Essa adoração ela vai me fortalecendo. Mas o que me faz então esfriar? Parece que é simples pela palavra de Deus. Eu vou me afastando do fogo. Você pode ter a melhor churrasqueira e você pode ter os gravetos mais flamejantes. Quando você pega com uma ferramenta aquele carvão mais vermelhinho e coloca ele fora do braseiro, fica olhando para ele, em pouquíssimo tempo ele se apaga. Então esta necessidade que nós temos de estar dentro do braseiro, dentro da fornalha, no sentido espiritual, onde tem fogo. E onde tem fogo, onde tem Espírito Santo. E onde tem Espírito Santo, onde tem verdadeira oração, onde tem verdadeira glória a Deus, onde tem verdadeira aleluia, onde tem Jesus, eu te amo, onde tem Jesus, eu preciso de ti. Jesus, completa a tua obra em mim. Jesus, assim como que um vaso às vezes precisa de ser quebrado, me coloca ali na mesa do oleiro e me faz de novo. É o que eu preciso. Eu preciso de movimentação. Eu preciso de sair do lugar
lugar de conforto. Porque no lugar de conforto, onde agora eu fico ouvindo muitas vozes, aonde eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu canso muito, e quando eu chego em casa, eu quero descansar. E agora quando eu chego em casa, eu quero esticar minha perninha. Agora quando eu chego em casa, eu quero ligar a minha TV Smart, eu quero pegar meu telefone, eu quero ficar passando rolagem infinita, quero ficar ali perdendo tempo. E isso, claro, que vai me esfriar. Isso é claro que vai me tirar da presença, porque aquilo que está alimentando a minha alma, porque a Bíblia chama os nossos olhos de janela, e aquilo que eu posso deixar entrar pela janela dos meus olhos, aquilo que eu posso deixar entrar pela janela dos meus ouvidos, vai fazer toda uma transformação dentro do meu ser. Então, se eu estou me alimentando, o que está entrando pela janela dos olhos, pela janela dos ouvidos, o que está entrando é coisa que não agrada a Deus, eu vou ter problema. Isso aí não é se, é quando. Então eu vou ter sérios problemas, mas quando eu vou me alimentando da palavra de Deus, do louvor a Deus, das coisas que satisfazem o meu Senhor e Rei, aquilo vai me fortalecendo, vai me colocando mais próximos do Senhor. E por isso o texto diz que a vida exemplar cristã tem deveres. E aí no verso 11 ele está projetado: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro já fala que nós somos forasteiros e somos peregrinos. Quando ele fala que nós somos peregrinos, é que nós estamos indo para algum lugar. É uma romaria. Por exemplo, aqui na nossa região, aqui no mês que vem, em agosto, nós vamos ter uma festa em uma romaria, sim ou não? E nós vamos ver por estas regiões pessoas peregrinando, sim ou não? Pessoas caminhando para romaria. Assim é uma peregrinação. Nós estamos numa romaria, mas não indo para Roma, nós estamos indo para Sião Celeste. Nós somos peregrinos. E além de peregrino, que estamos peregrinando, estamos caminhando, nós sabemos que para sair do Egito, para chegar em Canaã, sair do Egito e chegar na Sião, no meio do caminho tem o deserto. E agora onde nós estamos? No deserto. Mas é no deserto que a gente tem as melhores oportunidades de experimentar Deus. O deserto da minha vida, o deserto que você está passando, ele não é para te matar, é para você ser aprovado, para você ser forjado. E por isso Pedro fala: olha, eu estou falando a peregrinos, estou falando a forasteiros, pessoas estrangeiras, fora da própria pátria. Olha eu aqui de novo. Eu não sou daqui, eu não sou dessa terra. Eu sou um cidadão do céu. Eu tenho um Senhor que me resgatou desse mundo, me resgatou do poder desse mundo, e Ele apresentou o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora Ele me resgatou do pecado, e agora eu sou estrangeiro nessa terra. Eu estou aqui de passagem. Eu tenho um lugar para onde eu estou indo, mas para onde eu estou indo eu tenho que viver uma vida nesta terra de forma que eu combine com o lugar que eu vou. E por isso Pedro, depois de falar que nós somos peregrinos, depois de falar que nós somos forasteiros, ele fala: abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Beleza, eu poderia terminar minha pregação aqui, irmãos. Eu já estou feliz com um versículo da palavra de Deus, porque se eu estou frio, parece que o problema está nesse lugar aqui. Eu tenho cedido para paixões carnais, porque a paixão carnal faz guerra contra a alma. A paixão, então, existe um irmão Romeu espiritual e existe um irmão Romeu carnal. Existe a carne, existe o espírito, existe o Romeu que foi transformado, que está sendo vivificado em Deus, mas também aqui dentro tem uma carne, e aqui dentro tem uma guerra, e tem gente querendo vencer guerra sem lutar.
E eu sempre vou falar, não é possível. Não é possível. Nós temos que guerrear contra a natureza carnal que se levanta dentro de nós. A carne quer descanso. O Espírito diz: vem, levanta, persevera, continua. O vencedor é aquele que chegar até o fim. O atleta de nada vale se ele não persevera. Então, na palavra de Deus, nós temos que entender que eu tenho que vencer. E quem eu tenho que vencer? Eu mesmo. A minha concupiscência, a minha paixão carnal. As minhas paixões podem ser as mais diferenças. Eu só sei que todo mundo que eu estou olhando, e para vocês que estão me olhando, existe dentro de mim, existe dentro dos meus irmãos, uma natureza que é contra a natureza de Deus. E nós temos que entender que essas naturezas estão guerreando. E se uma nação está guerreando contra outra nação, e uma nação fala: eu vou parar de me esforçar, exército, senta e deita e dorme, o que aconteceu? Perdeu. Não tem outra história. Ou a luta, ou perdeu. Não há uma possibilidade de eu não lutar, de eu não guerrear e querer vencer. Se eu falo assim: parei, agora não, agora eu vou realmente assentar, né? E agora eu vou pegar mais leve. Perdeu. Nós não queremos constranger ninguém e nunca assim o faremos, mas deixa vir na sua mente, sem de forma nenhuma fazer juízo e acusação, para não sermos os próximos, mas pense rapidinho na sua mente, nossos irmãos que aqui estavam há muito pouco tempo conosco, mas falou: pastor, eu não dou conta de continuar, eu vou entregar esse departamento X e Y. Olha a vida dele, olha a vida dela, onde está. Porque parou, quis parar de guerrear. Pastor, não é nada disso, eu não estou saindo, eu estou tudo bem com Jesus. Eu estou tudo bem com Jesus. Eu só vou assim, sabe? É disso que eu vou tirar a mão. Me mostra onde está. Me mostra onde está, meu irmão. Nós não precisamos de tirar os olhos dessa casa. Nós só podemos permitir, repito, sem julgamento, com amor, para que o Espírito Santo venha trazer de volta os fracos, os caídos, os que estão na margem do caminho, e pedir misericórdia e graça para a minha vida. Porque amanhã posso ser eu o próximo caído, o próximo desanimado, se eu guardar as minhas armas e querer parar de guerrear. Esfriar é muito rápido, irmãos. Esfriar é muito rápido. Esfriar é muito rápido. A coisa mais rápida que tem é esfriar. Falando, mas eu não entendo, isso aqui eu vou fazer a obra, mas isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Eu falo: irmão, o problema é seu. Eu vou sempre dizer que, preste bastante atenção, não é você que está fazendo a obra, que aí a obra colhe os frutos. Não é dessa forma. É você que precisa da obra. É você que precisa da obra. Porque quando você coloca a mão no arado, quando você começa a fazer as coisas para Deus, ainda que sejam difíceis, ainda que tenha levantes, quanto mais você acerta com Deus, parece que os levantes são maiores, mas aí a gente vai experimentando os melhores milagres de Deus. Os melhores milagres de Deus sempre foram no meio do deserto. Israel não recebeu os maiores milagres lá na Canaã. Foi no meio do deserto. Então, se alguém aqui já chegou em Sião? Não? Está lutando? Sim. Amém. Porque se alguém morreu e resolveu vir, né? Me avisa, pelo amor de Deus. Então, irmão, se nós estamos caminhando, se nós aqui estamos vivos, nós estamos no deserto. Amém? Meu Deus é um Deus de vivo.
ainda que morra, ele continua sendo Deus de mim. Amém? Porque aquele que está no Senhor, ele não conhece a segunda morte. Ele está vivo, ele está constante. Então, quando ele fala, irmãos, aqui, a vos absterdes das paixões carnais, o que é absterdes? Me ajuda para poder ver. Afastar, abandonar, deixar. Aí, dicionário. Glória a Jesus. Deixar, abandonar, né? Não faz parte de mim, amém? Então, as paixões carnais, eu tenho que me abster. Eu não posso dar lugar para a paixão carnal. E eu não posso deixar de nomear pecado. Pecado tem nome, é pecado. Pecado tem nome. Então nós temos que entender que nós temos que, eu coloquei um pouquinho, eu rabisquei aqui, desejos e impulsos da natureza humana, a imoralidade sexual, a idolatria, a inimizade, o ódio, a discórdia, o ciúme descontrolado, o egoísmo, as divisões, as facções, a inveja, a embriaguez, tudo isso é pecado, tudo isso é paixão carnal. Aí um irmão pega e fala assim, um irmão, por exemplo, fala assim, mas eu não sou prostituta, mas ele é guaruda, é paixão carnal da mesma forma, é o mesmo problema, vai te matar. Um abismo chama outro abismo. Às vezes a pessoa pega e julga o outro e fala assim, mas eu nunca experimentei droga, eu nunca bebi, não sou um bebum, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas ele planta discórdia entre os irmãos. Já viu aquele abre aspas? Deixa eu te contar, está sabendo da última? Irmão, sério? Pecado. Isso é pecado. Pecado tem que ser nomeado para ser expulso do nosso meio. O texto está dizendo, amados, exorto-vos. O que é amados? Eu amo a igreja. Pedro amava aqueles que estavam. Mas se eu amo, eu exorto. Eu exorto. Não adianta falar assim, Jesus te ama, você é a última Coca-Cola do deserto, e você vem como estás e permanece, porque Deus é amor, e vai para o inferno, irmão. Com essa lorota, com essa conversa fiada. Eu não vim aqui para enganar meus irmãos, porque eu amo essa igreja, eu amo meus irmãos. E aí a palavra diz, amados, exorto-vos. Eu estou chamando a sua atenção. De quem? De todo mundo? Do ímpio? Não. Dos meus irmãos, daqueles que são peregrinos e forasteiros, daqueles que entendem que é de Jesus. É esses que são de Jesus. Eu estou exortando alguém a abster da paixão carnal que faz guerra contra a alma. Agora, se a alma ela anseia e ela anela por Deus, ela vai ser ferida ali, irmãos. Se eu não me abstenho da paixão carnal, eu vou ter um grande problema. Porque vai começar com uma raizinha, vai começar com uma coisinha tipo, não tem nada a ver. E aí você começa, e hoje a gente está vindo algumas coisas na minha mente, eu vou tentar esfriar minha cabeça, né? Vou ficar mais quietinho. Mas vamos lá, vamos para o verso 12. Verso 12 diz que nós temos que manter exemplar o nosso procedimento no meio daqueles que não conhecem a Jesus. Verso 12, vamos ler para ver se está falando isso. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pastor, eu não aguentei, não suportei, ficou fazendo muita graça na minha cara porque eu sou crente e eu estourei. Perdeu de novo. Porque a Bíblia está falando, mantém. Está tudo bagunçado. Mantenha o seu procedimento. Mantenha a sua linha. Mantenha a sua dignidade, porque tudo está sendo contado. Mas isso é lá no meio daqueles que são mais difíceis. No meio dos gentios, você tem que ser o maior exemplo.
O texto foi bem claro para mim, mantendo-vos exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos explicar isso aqui bem rápido. Você está no meio de muitos ímpios e você tem um proceder digno do Evangelho. Você é um exemplo que Jesus te chamou. Você tem as características dos frutos do Espírito. Você é longânimo, você é paciente, você é amoroso. E agora as pessoas estão levantando e fazendo chacota. E você continua como um exemplo. Mas aí eles começam a falar mal de você. E aí eles começam a fazer intriga. E aí eles começam a falar aquilo que não existe. O que Pedro está dizendo? Mantém-se exemplar. Porque quando você se mantém exemplar, aqueles que estão escutando, aqueles que estão fazendo o levante, vai falar, mas não combina com o que ele está falando, que aquela pessoa não combina com o procedimento dela. Eu estou vendo uma pessoa sensata, estou vendo uma pessoa educada, eu estou vendo uma pessoa amorosa. Vamos traduzir para algumas coisas. Vamos traduzir, por exemplo, para o ambiente de trabalho. Ele fala mal do outro ali, ele está falando que aquele cara ali gosta de aparecer, faz isso e aquilo, mas ele não chega atrasado no trabalho. Ele não fala mal dos outros funcionários. Ele não desrespeita o patrão. Na hora do cafezinho, quando ele está conversando entre os colegas de trabalho, os outros colegas de trabalho falam mal de outros colegas do trabalho, ou falam do patrão, falam do chefe, do supervisor, do gerente, ele mantém a sua boca fechada. Não está combinando. E aí eu poderia trazer muitos exemplos para o ambiente escolar, para o ambiente do lar. As pessoas lá fazendo chacota, porque a mulher é crente, o marido não é. E aí, na hora que faz chacota, e agora ela vai fazer isso, e agora ela vai fazer aquilo. E aí o procedimento dela é de esposa. Na hora que o marido chega, fala assim, meu bem, que Deus seja contigo. Como foi o seu dia hoje? Quantos textos nós temos que a mulher sabe edifica a casa, e que a mulher que é crente, que ela ganha o marido nas atitudes. Pedro está fazendo a mesma comparação aqui no verso número 12. E aí no verso 13 em diante ele começa a falar, sujeitai-vos a toda instituição. E quando fala de sujeição, é submeter, é se render. Mas é se render ao quê, pastor? Vamos lá, vamos para o texto para ver se fica fácil. Sujeitai-vos a toda instituição humana. A toda instituição humana. A Câmara de Vereadores de Araguari, sim. A Prefeitura de Araguari, sim. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a Polícia, sim. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, verso 14, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor, porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu vou respeitar a polícia, eu vou respeitar as instituições. Mas e quando eles estiverem com umas coisas doidas, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Não, mas esse prefeito aí nem é o que eu gosto. Eu vou respeitar, agora ele está constituído. Você só tinha opinião e opção até no dia que ele foi eleito. Quando ele foi eleito, hoje é orar por ele. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, orar pelo governante máximo, orar pelo nosso presidente, por tudo, executivo, legislativo, judiciário. Temos que orar, porque assim é a Bíblia. A palavra de Deus está falando que pela prática do bem nós venhamos a ser conhecidos. Mas Senhor, parece que você não era desse prefeito, desse governador, desse presidente. Fala assim, agora ele está eleito, agora ele é autoridade. Vou orar por ele. Vou torcer para que as coisas dê bem.
ainda que seja contra a minha corrente, eu quero que ele acerte. Eu quero interceder por ele, eu quero interceder pelos que estão em volta dele. Eu quero que vozes de homens santos e mulheres santas venham ter lugar na vida desses, porque eu quero que uma nação, estar em uma nação que honra o Senhor Jesus. Então nós temos que... mas ele falou algo maravilhoso, que é isso que resume aqui, do verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Presta atenção, não é você falar que é crente, que é da Assembleia de Deus, que está na Ática, que vem nas reuniões do Beatriz, que é dirigente do círculo de oração, que é pastor desse lugar, que é isso, que é aquilo. Isso não importa. O que importa é você ser um bom exemplo, um bom testemunho, de boca fechada, onde você estiver. Onde você estiver, você vai fazer calar a boca do ímpio. Por causa de quê? Por causa do seu testemunho. O testemunho, ele conta muito, irmãos. O testemunho, ele conta muitos. Tem muita gente com o bocão aberto, glorificando a Deus e profanando o nome de Deus com as atitudes. Tem muita gente falando que ama a Deus, está numa igreja, mas na verdade, quando pega o telefone, quando olha os históricos, misericórdia, vive uma vida pior do que a vida de ímpio. Então ele fala que pela prática do bem a gente venha calar aqueles que são insensatos. E não é por eu falar que sou crente, não. Você sabe que eu sou pastor? Não estou nem aí para você. Se você não tem testemunho, você é um bicho, ainda vai receber maior condenação. Então, o que vai valer para mim e para os meus irmãos é testemunho de vida. É testemunho de vida. Estou no hospital, tenho testemunho. É incrível, meus irmãos. Eu estou todo dia no hospital por causa das condições do papai. E no lugar que ele está, como ele é 9. Imagina 9 muito doente e mais o acompanhante. Não, e mais equipe médica, muito mais. Imagina qual que é a movimentação o dia inteiro. Tem todo tipo de demoniado, tem todo tipo de gente ali por causa de droga, tem gente ali por causa disso e por causa daquilo. Tem acompanhante que é mais endemoniado do que o demoniado que está em cima da cama, e é uma luta ali. E você vê toda hora eu levantando e eu falo assim, meu Deus, me ajuda nesse lugar. Então você precisa ser de quê? Testemunho. Onde? Qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar que você estiver, você tem que dar testemunho. Por quê? Para glorificar o nome de Deus. E por que eu tenho que glorificar o nome de Deus? Não precisa. Ele, sendo seu glória a Deus, ele é Deus. Ele tem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos falando para ele: glórias, 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 glórias. Mas ele me ama tanto que ele me salvou para me glorificar a ele, para me dar adoração a ele. Então, se eu amo a Deus, eu adoro. E a melhor adoração é testemunho. É uma vida digna de ser dos outros olhar e falar assim: é crente. Glória a Jesus. Era tão maravilhoso imaginar há alguns anos atrás, não tão longe, onde falava assim, onde a Ju, por exemplo, como secretária da igreja, empresas, qualquer uma, ligava ali, não tem gente aí precisando trabalhar, não quer empregar crente. Hoje, empresa que tem crente fala assim: crente não contrata. Porque não tem testemunho. Porque não tem testemunho. Não para no trabalho, dá mau testemunho, não chega na hora. Conversador, linguaruda. Testemunho conta. Como eu sou do RH, eu falo, atestado.
servos. O que significa isso? Nada. Porque tem gente mais prudente, sem ser crente, do que os próprios crentes. Isso traz ou não traz vergonha? Tem que trazer muita vergonha. Nós temos a Bíblia Sagrada. Quem tem que testificar de Cristo? Os que estão aqui. Quem tem que ser o melhor pai? Os que estão aqui. Quem tem que ser os melhores maridos? Os que estão aqui. Quem tem que ser as melhores mães? As que estão aqui. Quem tem que ser as melhores filhas? As que estão aqui. Quem tem que ser os melhores servos? Os que estão aqui. Quem tem que ser os melhores patrões? Os que estão aqui. Por quê? Porque nós é bom mesmo? Não, porque nós somos miseráveis, mas por causa da graça de um Deus maravilhoso que me ama, agora eu obedeço a palavra dele. E agora, obedecendo a palavra dele, eu amo de maneira que ele está me pedindo. E ele falou claramente no verso número 15: porque assim é a vontade de Deus. É a vontade de quem? É a vontade desse pastor? Não, é a vontade de Deus. O que está trabalhando aqui é a vontade de Deus, que pela prática do bem fazer isso acontecer. Quer que acontecer? Você vai fazer lá de fora, todo mundo calar. Você pode falar de qualquer coisa, mas de crente não. Mas hoje tem condição de a gente fazer isso? Não. Por quê? Falta de testemunho. Mas quem aqui pode levantar a mão e falar assim: eu quero dar testemunho. Eu quero ser um servo e uma serva do Senhor que dignifica a Cristo, que pela prática do bem lá de fora eu calo a boca. A ponto de falar assim: você pode falar de crente o tanto você quiser, mas da Daiane você não fala não, porque eu sei do testemunho dela. Você pode falar de crente, mas do João você não fala não, eu sei do testemunho dele. É calar o mundo, irmãos, mas com testemunho. A gente prega muito mais lá de fora com a boca fechada. A gente prega muito mais com a boca fechada. E é uma oportunidade que a palavra está nos dando. Pela prática do bem, pelo falar muito, pelo evangelizar, pelo cumprir o ID, não é só isso. É pela prática do bem. Façais acontecer a ignorância daqueles que são insensatos. A Bíblia está chamando eles de insensatos. Pastor, estava indo tudo bem, mas na hora que ele falou isso, ele é insensato, irmão. Ele é insensato, irmão. Eles lá de fora, o que eles têm é isso. Mas ele falou que eu sou colorido. Estou nem aí, irmão. Cada um dá o que tem. Se ele tem miséria, você vai rebaixar da miséria também? Você está cheio de Deus? Você está cheio de Deus? Devolve em amor. Devolve em prática do bem. Nós não vamos perder. Mas a Bíblia não pede isso, não. Está no capítulo número 2. Vamos correr? Para a gente ler essa parte. Como livre que sois, usando todavia a liberdade, verso 16, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Tratai quem? Todos. Não, mas esse texto aí está muito aberto. Beleza, então eu vou seguir. Eu vou seguir para apertar. Tratai todos com honra, mas os irmãos temei a Deus e honrai o rei. Beleza, mas vamos continuar, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também é um perverso. Pronto. Verso 18 da sua Bíblia. Sede submissos com todo o temor do vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também é um perverso. Não, mas aquele patrão, aquele gerente, aquele supervisor não vale nada. Sede submissos com todo o temor, não somente se for bom, mas também é perverso. Não, aí então você está. Não dá para tirar esse versículo da Bíblia. Não dá. Mas ele fez justiça comigo. Eu sei, é o que ele tem. Ele é miserável, vai para o inferno. Você quer igualar ele? Mas se você quer fazer uma miséria igual, você quer disputar a miséria? Porque você fala assim: não, bate, porque me bateu primeiro. Miserável. Disputando miséria. Olha esse verso, irmão. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom, mas também é perverso. Deixa eu acelerar, porque eu acabo hoje, no capítulo 2. Porque isso é grato. Olha o verso 19. Porque isso é grato. Para quem?
que alguém, irmãos, prestem bastante atenção. Isso é grave, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência com Deus. Aquelas pessoas que são insensatas vai contra nós e nós vamos permanecer fazendo bem. Vamos continuar intercedendo, porque é isso que Ele tem dentro da gente. Se a gente vai se enchendo de Deus, a gente vai enchendo de frutos espirituais. O amor, a compaixão, o domínio próprio, a longanimidade, vai fazendo parte do nosso. E eu vou buscando. Está difícil, mas eu busco. Porque é isso que eu tenho que ter. Porque senão já vou ter igual a eles, os insensatos. E os insensatos serão cortados e lançados ao fogo. Então vale a pena servir aqui. Por isso que Pedro, no amor de Deus, está exortando. Mas vamos para o 20. Pois que gloriar, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. No verso 20 ele fala justamente, olha, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Ou seja, eu só estou ganhando o que eu recebi. Eu fiz uma coisa errada e estou recebendo. Não, isso é normal, isso todo mundo é assim. Olha a continuação. Se entretanto, quando praticais o bem, sois afligidos e suportais, isso é grato a Deus. Então, quando alguém fizer alguma coisa injusta contra você e você suportar, é disso que Deus se agrada. Deus se agrada é quando você está esforçando. Ah, mas isso não conta não. Perdeu. Deus se agrada é quando você sofre injustiça e não revida. Jesus, aleluia. Quem está fazendo isso? E não é sobre o texto petrino. Eu poderia estar fazendo uma outra pregação temática, mas eu estou fazendo exposição da epístola de Pedro, e ele está explicando que o mundo é injusto, que o mundo tem insensato. Embora você receba injustiça, embora você receba insensatez, embora você receba um governo que você entende que não merece, você deve honrar esse pessoal. Você deve agir pela prática do bem, porque afinal é o que tem dentro de você. De uma fonte não jorra duas águas. De uma fonte tem como de uma única fonte sair água doce e água salgada? Água de esgoto e água purificada? Não. Agora, se aqui dentro está purificado, porque a palavra de Deus diz que nós fomos purificados pela palavra, e nós já estudamos isso, né? Aqui em Pedro, nós fomos purificados pela palavra. Agora, por mais que as pessoas façam coisas ruins, nós vamos revolver em coisas boas. Amém, irmãos? Isso não é opcional. Isso é só, a palavra é para o peregrino e forasteiro. Se você já é do diabo, é opcional. Agora, se é de Deus, não. A carta é: eu exorto, peregrino e forasteiro. Deixa eu correr. Está tudo dentro do mesmo assunto, né? Porquanto para isso mesmo fosse chamado. Ou então, por que você foi chamado? Até mesmo para sofrer. Quem está falando? Pedro. Sofreu ou não? Sim. Sofreu. Paulo é um grande escritor. Sofreu ou não? Sim. Sofreu. Mas vamos ver quem Pedro vai dar de exemplo. Se é ele. Vamos lá. 21. Porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso. Pedro agora me deixou indesculpável, não tem palavras para continuar. Nada me justifica. Nada me justifica. Porque Pedro agora foi lá na raiz. Porquanto para isso fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Quem aqui é cristão? Amém, glória a Deus. Então tem que ser Cristinho. Sim ou não? Sim. Quem deixou o exemplo? Cristo.
Qual é o exemplo que ele deixou? O qual não, 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas ele, Jesus, quando ele foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando Jesus foi maltratado, ele não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga retamente. 24, carregando ele, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, pelas suas enfermidades, pelas feridas que sofreu o meu Jesus, nós fomos sarados. Aleluia. Nós fomos sarados. 24. Verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes em 5 ao pastor e bispo da vossa alma. Converter não é um ato emotivo. Converter é mudar de direção. Eu fazia, eu não faço mais. Pedro encerra, capítulo 2, eu encerro essa palavra dizendo: vale a pena seguir a Jesus, vale a pena andar com Jesus, vale a pena obedecer a Jesus, mas eu repito, não é de qualquer jeito. Para de pensar em carreira fácil. Se você está querendo carreira fácil, você quer viver daquele tipo que deixa a vida me levar, vida leva eu, pode saber que esse lugar é aquele barquinho que o diabo preparou para Jonas. E toda vez que você quer navegar para longe de Jesus, o diabo te dá o barco e te dá passagem. É grátis. Quer sair da presença de Jesus? É fácil, mas voltar é difícil. Eu vejo pessoas se esforçando para tentar voltar para essa casa, mas não tem mais força. Mas nós vamos continuar clamando, amém, irmãos? Nós vamos continuar intercedendo, amém, irmãos? Nós vamos continuar buscando o resgate, amém, irmãos? Nós não queremos deixar ninguém para trás. Nós não queremos deixar ninguém para trás. E nós não queremos ser deixados para trás. Quem quer ser deixado para trás? Quem não quer ser deixado para trás, anda com Jesus. Porque o justo juiz está olhando não só o que eu estou fazendo, mas as intenções do que eu estou fazendo. Ele sabe por que você veio hoje. Se você veio adorar ou se você veio bater ponto. Ele sabe. Não tem como enganar Deus. Ele sabe por que eu me esforcei para chegar até aqui. Se é para aparecer para os irmãos ou se é para ser servo. Ele sabe de todas as coisas. Vamos ficar de pé rapidamente, irmãos? Louvado e adorado seja Deus. Irmãos, lê devagarzinho o capítulo número 2. Amém? Lê devagarzinho. Lê devagarzinho. Vê tudo que a gente meditou. Vê se está na sua Bíblia. Às vezes a minha Bíblia é diferente. Às vezes na minha tem umas palavrinhas. Às vezes eu comunei lá com o irmão Carlos e o irmão Rodrigo, para jogar umas letrinhas diferentes ali. Vê se o que está escrito na minha Bíblia está na sua. Deus está querendo adoradores. Deus está querendo discípulos. Amém? Discípulo faz o quê? O que o mestre ensina. Discípulo faz o que o mestre ensina. E se você é um discípulo de Cristo, está na hora de nós obedecermos mais. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue nos sustentando. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração para me manter nesse lugar. Eu estou aqui não por ser bom, eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela misericórdia. E tudo que eu preciso é vencer hoje. Amanhã eu quero acordar e dizer bem cedinho: Senhor, me guarda mais hoje. Guarda a minha mente, o meu coração, meus ouvidos. Vigia os meus pensamentos. Quando for necessário, coloco um guarda cheio de cadeado na minha boca, mas me mantenho um filho obediente. Amém? Eu tenho hoje para vencer. Vamos vencer hoje no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Sexta-feira, culto da vitória.
sábado a nossa consagração, domingo de manhã a nossa escola bíblica, não vamos perder. Quantas coisas o Senhor me acrescentou nessa viagem em Goiânia. É incrível, né? Eu trouxe o livro aqui, não vou nem mostrar para você da hora, mas assim, o que nós tivemos o privilégio de aprender nesta viagem, e eu quero compartilhar na escola bíblica dominical, tá bom? Que o Senhor nos leve em segurança. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor Jesus, pelo seu discípulo Pedro, que assim como ele, Senhor Jesus, errou muitas vezes, mas conseguiu se acertar. Venha nós também ter a mesma disposição em acertar na tua presença. Guarde a nossa mente, o nosso coração, guarde o nosso retorno para os nossos lares, nos leve em segurança, nos dê uma quinta-feira abençoada, guardada, sustentada, e que tudo quanto o Senhor tiver para nós venhamos a colocar a mão no arado e não olhar para trás. Assim oro agradecido pela tua palavra em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo desçam e repousam sobre as nossas vidas, e nós dizemos: Amém. Que Deus nos abençoe.